chegaram e tomaram posse da cidade, simbolizando aqui o milênio. Presta atenção. Simbolizando o milênio no Shabat. Então a Bíblia ela foi codificada para introduzir profecias. Por isso que ele fez milagres, usando o Shabático, e por aí vai. Entende? E Yahushua ressuscita às 18 horas do Shabático. Depois ele fecha a porta. E no ar, e foram salvas 8 pessoas. 8 pessoas é um círculo de fechamento. 8 pessoas é um número a mais que uma semana. Então é um círculo de tempo. Esse círculo aqui de fechamento aqui se encerra um círculo. Então aqui é um fechamento de círculo. E aqueles que creram entraram ali naquela promessa. Os banins e as noras, que representaram uma nova geração, um novo círculo ali, para eles. Uma nova Shai, vida, né? Eles tiveram uma restauração. Por isso que Yahushua, ele representa ali a conjunção do nome Yah com Yahushua, que representa a união do homem com o próprio Altíssimo, o seu Altíssimo, correto? Então olha que interessante. E ele fala, vai fazer nova todas as coisas. Então, aqui o número 8 representa o número infinito e o Shabático. Porque o Shabático é o início do sábado. E ele vai se dar para sempre, ele não terá mais fim. Então, quando ele diz que choveu 40 iuras, ele está falando dos 40 iuras, é comemorado o ano jubileu, o Shabático de Al. Ele está prometendo fazer o Shabático dele nas terras, na terra, na Arates, onde o governo será só dele. Não haverá governo humano, só de Yahushua. Então Daniel também é revelado para ele numerologia, 1335 iur, e haverá silêncio. Olha só que interessante. Vai ter um período de perseguição, fechamento de círculo da terra e um novo governo. Então, 75 ou 1335, 45 mais 3, em Ur. E ele começa a entregar o número 7 nas profecias, porque ele está mostrando que nós estamos encerrando o círculo. E o círculo nosso será, nós estamos no 6º milênio, e o círculo se fecha no sabático, o sétimo milênio. Por isso que ele traz a menorá, manorá, os 7 selos, 7 sufar, uma semana tem 7 ura, 7 anos o sabático, e 7 vezes 7, 49, o outro sabático, 7 ruá, 7 olhos, o corpo e assim os caxais. Então ele está falando de fechamento, um círculo aí que vai se fechar. Então será tocado 7 sufar, 7 trombetas. E aí vai vir o reino do Mashiach. Entende? O reino dele, que é o Malach, Malachim. Quando ele fala das 2 testemunhas que vão estar anunciando o fim, são pessoas que vão estar trazendo o idioma antigo, arcaico, que não é paganizado. Esse idioma, ele vai estar anunciando o fechamento de círculo, como os nabis do passado, compreende? Os nabis do passado, eles anunciaram toda vez que Yahweh ia fechar um círculo, entende? Toda vez que Yahweh iria fechar o círculo daquela geração, ele enviava Nabim.
que é profetas, para o anunciar do arrependimento da humanidade. Porque Ial não se compraz na morte, do ímpio. E, ao contrário, quer que todos cheguem ao pleno arrependimento. Voltar-se para o Abrit Kudash e Yalcha. Então você vê, quando vai se encerrar um círculo, Ial sempre levanta profetas. E ele vai chamar o povo para o arrependimento. Toda vez que Ial foi destruir a terra, que a terra foi destruída, ele chama os profetas. E eles anunciam o fim do círculo. Então quando ele fala 7 trombetas, 7... Ele está chamando a humanidade para arrependimento. Olha o caos que nós estamos vivendo no mundo. Nós estamos no fim. Yalcha está às portas. E o que é porta? Ele está perto de fechar o círculo. Ele está próximo de encerrar o círculo dessa nossa geração e dos últimos jubileus para entrar o governo de Yalcha, o fim. Quem entrar, entrou. Quem não entra mais. É deixar o paganismo e vir para o Abrit. Só nós anunciamos o Abrit, não tem ninguém mais. E esse despertar começou em 2016 para cá. Então vai ter um tempo, mas amante de muita morte. Quando o livro de Apocalipse fala assim, que o cavaleiro que saiu para perseguir na terra, ele começa trazendo a falsa shalom, uma falsa tranquilidade, que era, na época do Covid ali, ele prometeu cura e segurança para as pessoas. E multidões morreram por causa disso. Então tem o selo da morte, tem o selo da fome. O quinto selo que vai abrir na terra, ele viu as almas das pessoas que haviam sido mortas por causa do Abrit. Então o Abrit vai gerar muita perseguição. E os Kachat, que é os testemunhas de Yalcha, estarão anunciando o Abrit na terra, em toda a terra, para arrependimento. Porque nós fomos criados num regime paganizado, cultura pagã, exaltando e blasfemando o nome de Yal, adorando ídolos. E quando se tiver para trocar a 7ª trombeta, Yalcha aparecerá sobre as nuvens, na época do fim da grande tribulação. E o mundo inteiro se lamentará. Então Ial vai julgar todos os habitantes da terra pelas tuas obras, e elas vão vomitar todas as suas obras diante de Ial. E ao ressoar a última trombeta, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados. E aí não há mais o que fazer. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. E aqueles que ressuscitarem vão receber vestes brancas e Kudash para herdar o reino com Yalcha. E vão viver para sempre com Ial e com Yalcha. Até que se complete o número dos seus Ashim, que vão ser mortos na terra. Vai haver muita morte na terra ainda. Ashim é irmãos no corpo. Ashim e Ashiut, que é irmãos e irmãs, né? Que eles deveriam morrer nessa época de grande tribulação, da última dor. Até o nome geração significa dor no Abrit. Dor, a última geração. Será uma geração de muito